Se você tem uma Bíblia, abra inicialmente em Marcos 2, 18 a 22. Deixa ela aberta aí. Nós já vimos que no Velho Testamento havia um dia de jejum e era o dia da expiação. Isso vimos na primeira mensagem. Esse dia deveria ser um dia de reflexão, um dia para todos poderem se humilhar através do jejum, se autoavaliarem, considerarem sua vida em relação a Deus, considerarem seus pecados, se arrependerem, confessarem esses mesmos pecados, receberem o perdão de Deus, tanto individualmente como em favor de toda a nação. Mas não era isso que estava acontecendo. Por isso, o Senhor, através do profeta Isaías, denunciou o pecado do povo. Denunciou o legalismo religioso estéril através de um jejum igualmente expressa através de um jejum legalista e estéril. Mostrou também qual era o jejum que agradava a Deus. Isso nós vimos na segunda mensagem sobre o jejum. No domingo passado, nós vimos que nos dias do ministério terreno de Jesus, os discípulos de João Batista e os discípulos dos fariseus estavam jejuando. É isso que diz a referência bíblica. Vemos também que algumas pessoas vieram a Jesus e lhe perguntaram por que os discípulos de João e os dos fariseus jejuam, mas os teus não. Vemos também que Jesus respondeu: como podem os convidados do noivo jejuar enquanto este está com eles? Não podem enquanto o têm consigo. Vemos ainda que Jesus acrescentou: mas virão dias quando o noivo lhe será tirado, e nesse tempo jejuarão. Com isso, Jesus estava se referindo ao fato de que chegaria um momento em que ele morreria, seria sepultado, ressuscitaria e subiria aos céus. Mas Jesus explicou também que ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, pois o remendo forçará a roupa, tornando pior o raso. E você viu dois slides que vieram e cadê? Parou aí? O que aconteceu? Nós vimos dois slides. Olha, eu quero que volte tudo lá atrás, porque se parou lá, vamos repetir a mensagem. Pode ir, vamos voltar. Pode voltar, por favor. Mais, voltar nisso. Bom, vimos a segunda parte. Pode passar a próxima. Vimos isso. Nós vimos que no dia do ministério de Jesus, os discípulos de João Batista e os discípulos dos fariseus estavam jejuando. Pode passar. Vimos que algumas pessoas vieram a Jesus e lhe perguntaram: por que os discípulos de João e os dos fariseus jejuam, mas os teus não? Jesus respondeu: como podem os convidados do noivo jejuar enquanto este está com eles? Não podem, enquanto o tem consigo. Jesus acrescentou: mas virão dias quando o noivo lhe será tirado, e nesse tempo jejuarão. Para aí um pouquinho.
Nós dissemos que isso aconteceria quando Jesus subisse aos céus. E depois nós vimos o próximo. Jesus explicou que ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, pois o remendo forçará a roupa, tornando pior o rasgo. Vimos 2 slides, o primeiro mostra que o pano novo ele é mais forte do que a roupa que rasgou, e ele vai forçar a roupa de modo que vai ficar como no próximo slide. Vai rasgar, embora o tecido aqui seja diferente daquele outro, mas é isso que vai acontecer. Depois Jesus explicou ainda que ninguém põe vinho novo em vasilhas de couro velhas. Põe-se vinho novo em vasilhas de odres novos. Aqui nós temos, volta lá, aí, nós temos aí um odre, ele era feito de pele de cabrito ou algum animal semelhante, e era costurado, enchia-se de vinho ou de leite, qualquer que fosse a substância que se quisesse guardar, e tinha um lugar para fechar e para abrir, para ser utilizado. Normalmente, tudo que se coloca nesses odres, inicialmente ele fermenta, quando fermenta ele incha, e os odres têm que ser novos para suportar a pressão e depois paralisa. Vemos o segundo caso, aqui é um odre velho e aqui é um odre novo. Se você colocar vinho novo em odre velho, ele não vai aguentar, porque já tinha esticado tudo que podia e ele vai estourar. Mas se coloca vinho novo em odres novos. Bem, nós vimos que Jesus estava estabelecendo, estava mostrando que eles não deveriam fazer como os discípulos de João faziam e nem como os fariseus sempre fizeram. Era um jejum conforme a velha aliança, mas ele estava chamando seus discípulos a uma dimensão nova. Eles estavam chamando seus discípulos para um relacionamento diferente com Deus, que até então não tinha sido experimentado. Nós acabamos de cantar em espírito e em verdade. Então é esse relacionamento que o Senhor estava propondo, se é que podemos assim dizer, através do Espírito que seria derramado, depois que ele morresse, ressuscitasse, o Espírito de Deus seria derramado, haveria novo nascimento, o Espírito de Deus viria a residir e iniciaria um novo relacionamento. Quando Jesus não mais estivesse aqui, a nossa relação com ele seria espiritual. Por isso Jesus disse, mas virão dias quando o noivo lhe será tirado, e nesse tempo jejuarão. Bem, nós convocamos toda a igreja para 40 dias de jejum e oração, com início no dia 18 dessa semana e o término no dia 26. Cadê o slide? Isso. Aí vem a pergunta, por que 40 dias de jejum e oração? É o próximo slide. Jesus iniciou o seu ministério com um jejum de 40 dias. Eu vou falar sobre isso melhor. Mateus 1, 4, de 1 a 4, diz assim: Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele, o tentador disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães.
Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Eu não vou entrar em detalhes sobre a tentação, porque não é esse o nosso objetivo. Biologicamente, está comprovado que o máximo que alguém pode ficar em jejum de alimento sólido é durante 40 dias. No 40º dia, a fome que a pessoa sente é a que Jesus sentiu no final dos 40 dias de jejum. Por isso o texto diz que ele teve fome. O evangelho que nós lemos, o texto que nós lemos há pouco, diz assim no verso 2: e tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Preste bem atenção nisso. Depois de jejuar os 40 dias, foi que ele teve fome. O Evangelho de Lucas nos informa a mesma coisa. Jesus teve fome somente no final dos 40 dias. Você vai achar isso estranho, né? Mas o texto diz assim: onde durante 40 dias foi tentado pelo diabo. Não comeu nada durante esses dias e ao fim deles teve fome. Você talvez fique perguntando: será que Jesus não teve fome durante os 40 dias de jejum? Eu diria não. Se você pode ser que no início de um jejum prolongado, nós só convocamos e pedimos que você abrisse mão de uma única refeição todos os dias durante 40 dias. Isso é moleza comparado com o jejum de Jesus. E é possível que você sinta fome no primeiro dia, porque você está acostumado a comer todo dia e naquela hora o organismo vai reclamar. Talvez no segundo dia não vai ser a mesma coisa, no terceiro, menos ainda, é pouco, você não vai sentir fome naquele horário mais. E um detalhe, na minha experiência de jejum: se eu estou fazendo qualquer outra coisa que não se eu não estou lendo a palavra de Deus, se eu não estou orando, mas durante o período de jejum eu faço qualquer outra coisa, olha, é uma fome que arrebenta. Mas se você fizer um jejum e se você orar durante o período de jejum, você não vai sentir fome. Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Foi isso que Jesus disse. Agora, por que no final dos 40 dias Jesus sentiu fome? Tudo que é possível perder-se no corpo humano, você perde durante 40 dias. Durante 40 dias de jejum, você vai perder tudo que o seu corpo pode perder e continuar funcionando bem. Então, é possível você ficar 40 dias sem comer nada e estar bem. Se você não sair para correr, não sair para fazer nenhuma atividade, mas se você tiver aquele tempo só com Deus, naturalmente um tempo sem exercícios físicos,
Eu já disse para vocês, e volto a repetir, já disse muitas vezes aqui contando essa história, em 1985, se não me engano, 85, 86, eu fiz um curso de capelania no Hospital Evangélico. Era um curso ministrado pelo Seminário Teológico Batista do Sul do Brasil e era realizado lá porque o curso era de capelania e no estágio a gente tinha que visitar os enfermos, ministrar a eles. E naquele período, um dos alunos, que foi meu colega até o final do curso, que era um curso que eu não lembro mais se foi de 1 ano ou se foi de 6 meses, não lembro. Eu fiquei com esse moço na companhia dele. Quando eu digo fiquei na companhia dele, e os demais que participaram do curso até o 36º ou 37º, eu não estou muito certo, mas eu tenho certeza que é uma das duas coisas. E ele estava jejuando há 40 dias. Olha, estava jejuando há 40 dias. Ele havia proposto um jejum de 40 dias. E ele ia começar um ministério novo lá no sul do Brasil, eu não lembro mais a cidade. Mas ele ia para lá. E ele estava se preparando. E ele ia para o curso, porque o curso fazia parte do preparo dele, e ele ia, e no curso nós falávamos sobre coisas relacionadas ao Senhor. No final do período, ele tinha rapado a cabeça, e ele rapou a cabeça para que ele pudesse tomar banho com mais facilidade e fazer a higienização da cabeça e do corpo sem o uso de sabonetes. Porque quando a pessoa fica sem comer durante tanto tempo, o organismo suga tudo que você colocar na pele. E ele poderia ser intoxicado com o sabonete que ele usasse para lavar a cabeça. Então ele não usava nada, nenhum produto químico no corpo. Ele tomava banho com água somente. E eu disse para os irmãos, eu estive com ele até perto de terminar o jejum dele, depois o curso acabou ali e eu não tive mais notícias dele. Eu estou dizendo isso para mostrar que é possível uma pessoa fazer um jejum de 40 dias se ela está ligada no Senhor. Eu disse que tudo que é possível perder no organismo humano, ele era químico no trabalho secular, que ele estava deixando também. Ele disse que todas as toxinas, no 40º dia você não tem no corpo nenhuma toxina que vão se acumulando. As toxinas vão se acumulando no seu corpo. Sua língua está, quando você abrir a boca no 40º dia, ela vai estar quase que da cor de sangue, porque ela não vai ter nenhuma toxina. E entre outras coisas que nós aprendemos com aquele moço naquele tempo. Mas se você passar mais de 40 dias, no 40º dia, tudo que podia ser eliminado do seu corpo, consumido, todo o excesso de coisas que não são seus órgãos vitais, já não existiriam. E a partir do 40º dia, o organismo entra no estado de autodestruição. Ele vai comer cada órgão humano e aí você morre. Você não pode perder o coração, senão ele para. O rim, senão você morre. E assim cada órgão vital, a partir disso, entra num estado
de autodestruição, porque o organismo tem que se alimentar e vai se autodestruir. Biologicamente, uma pessoa pode ficar em jejum durante 3 dias de água. É o jejum que uma pessoa pode ficar sem água. Isso se ela não se expuser ao sol, ela consegue ficar 3 dias sem água. Depois disso, a pessoa coloca em risco a sua vida. Algumas pessoas dessa igreja, em 1986, 87, se reuniu comigo. Talvez ninguém que esteja aqui hoje, mas era um grupo razoavelmente, talvez umas 15 pessoas. Nós nos reunimos para orar e tinha uma pessoa que estava fazendo um jejum de água também, de 7 dias. E eu falei, como é isso? Mas ela fazia o seguinte, ela não bebeu água durante esse período, mas ela molhava os lábios com um algodão umedecido para não estourar a boca, e ela também tomava banho de imersão. A sua pele suga água, mas ela não bebia água. Bem, o jejum que a igreja foi convocada para fazer está longe de ser o de Jesus fez, o que esse moço, meu amigo, fez, o que essa pessoa também fez. E eu quero dar uma dica para você. Se você fizer um jejum de água também, normalmente eu não faço jejum de água, mas se você quiser fazer, faça. Mas se você fizer jejum de água, antes de alimentar-se, no mínimo 30 minutos você deve beber água. Senão vai dar uma forte dor de cabeça quando você for comer. Então, antes de comer qualquer coisa, na hora de entregar o jejum, você deve beber água 30 minutos antes, para você evitar dor de cabeça. Então, como eu dizia, o jejum que a igreja foi convocada para fazer está longe de ser o jejum que Jesus fez. E o que nós queremos com isso é levar os irmãos a acostumarem-se a jejuar. Agora eu pergunto, por que Jesus terá jejuado? E por que eu e você devemos jejuar? Eu entendo que foi para estar com o Pai, para ouvir o que o Pai tinha a lhe dizer antes de iniciar o seu ministério. Não tem nenhuma dúvida. Os evangelhos nos informam que Jesus foi levado pelo Espírito de Deus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Pode passar. Então, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Não foi Deus que tentou Jesus, mas ele foi levado para uma experiência onde ele seria tentado. Seria o caso de perguntar por que Jesus precisava ser tentado. Jesus veio como homem, veio sem pecado, para ser tentado nas mesmas áreas onde Adão foi tentado e ser vitorioso onde Adão não foi vitorioso. Ele tinha que vencer exatamente onde o homem e a sua mulher caíram. Jesus veio para ser padrão de obediência, modelo de obediência. Ele veio para cumprir a palavra de Deus. Ele veio para cumprir a lei e ele a cumpriu na sua totalidade. Eu disse que ele foi tentado nas mesmas áreas onde Adão e Eva foram tentados. E quais são essas áreas?
na concupiscência da carne, na concupiscência dos olhos e na soberba da vida. Para usar uma expressão que nós encontramos na primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 16, na edição revisada. Diz ali: porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, o desejo da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não vem do Pai, mas sim do mundo. Cobiça da carne é o desejo que você tem de satisfazer uma necessidade legítima ou ilegítima. Comer é legítimo, mas comer algo que Deus diz para não comer é ilegítimo. Foi o que Adão fez e Eva também. Concupiscência dos olhos é você ver uma coisa atraente e ser por ela atraído. A desobediência é ver que ela olhou para o fruto e achou ele bonito, devia ser gostoso, ela pensou. E a soberba da vida fala do desejo de ser como Deus, ou desejo de posição, de notoriedade, qualquer coisa nesse sentido. Então foi nessas três áreas. Eu não vou entrar, porque se você quiser, você lê o texto, tanto em Lucas 4 como em Mateus 4, esses dois textos descrevem a tentação de Jesus. Pode ser que numa outra mensagem a gente venha falar sobre isso. Mas Jesus foi obediente então onde o primeiro casal foi desobediente. Por isso ele venceu ao ser tentado. Jesus não jejuou para ficar cheio do Espírito, porque ele estava cheio do Espírito ao ser levado para o deserto. Lucas 4:1 diz assim: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. O que eu estou querendo dizer? Você não vai ser cheio do Espírito porque jejua. Não se compra o enchimento do Espírito com jejum, ele é gratuito, como a salvação é gratuita também. Ninguém jejua para ser salvo. Você pode jejuar para alguém ser convencido do pecado, da justiça, do juízo, que também quem faz isso é o Espírito de Deus, mas você pode. Mas não, você não é salvo porque jejua, você não é cheio do Espírito porque jejua. Você pode ter um grau de intimidade e conhecimento maior com Deus, mas Deus te dá isso a mim e a você gratuitamente. Porque veio como homem, Jesus precisava ter íntima comunhão com o Pai, para ouvir e receber orientação específica para o seu ministério. Vocês observaram que os discípulos de Jesus não jejuaram, mas Jesus jejuava. Os discípulos de Jesus não oravam, mas Jesus orava e muito. Lucas 5,16 diz assim: mas Jesus retirava-se para lugares solitários e orava. Lucas 6,12 diz assim: num daqueles dias Jesus saiu para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. Lucas 9,28 diz assim: aproximadamente 8 dias depois de dizer essas coisas, Jesus tomou consigo a Pedro, João e Tiago e subiu ao monte para orar. O texto não diz que eles oraram, o texto diz que ele levou-os para ele orar, porque ele ia se revelar, ia se transfigurar na presença deles. É a experiência do monte da transfiguração, mas quem subiu lá para orar foi Jesus. Agora Marcos 1,35. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa
e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. De madrugada, ainda escuro, saiu de casa, foi para um lugar deserto, onde ele pudesse abrir o seu coração, onde ele pudesse estar a sós com o Pai, sem qualquer interrupção. Que mais tarde chegou, diga-se de passagem. Marcos 6,46 diz assim: tendo-a despedido, refere-se à multidão, e ele despediu também os discípulos. Um outro evangelho diz que eles foram atravessar o mar da Galileia e ele ficou em terra e subiu ao monte para orar. E se você observar os textos e os contextos, você vai descobrir que estava entardecendo quando eles entraram no barco e foram atravessar. Jesus falou: vocês vão na frente, eu vou ficar aqui. E Jesus foi ter com eles entre 3 e 6 horas da manhã. E Jesus ficou ali no mínimo 9 horas em oração. Marcos 14:32 descreve os momentos, não os últimos, mas que antecederam a sua morte. Então foram para um lugar chamado Getsemane, e Jesus disse aos seus discípulos: sentem-se aqui, enquanto vou orar. Fiquem aqui, eu vou orar. Não é que ele não convidasse os discípulos para orar, é que eles não fazia sentido eles orar, como nós já mostramos na mensagem do vídeo passado. Jesus estava com eles, eles tinham tudo com Jesus, não tinham nenhuma razão para orar. Tudo que eles podiam imaginar era a necessidade deles, Jesus supria. E a presença de Jesus satisfazia plenamente. Então, os discípulos de Jesus não oravam nem jejuavam. Eles estavam debaixo da cobertura de Jesus. Jesus, no entanto, jejuou e orou. Mas um dia Jesus não estaria mais com seus discípulos, fisicamente falando. Nessa ocasião, para estarem com Jesus, eles teriam de jejuar e orar. Jesus respondeu: como podem os convidados do noivo jejuar enquanto este está com eles? Não podem, enquanto tem consigo. Mas virão dias quando o noivo lhe será tirado, e nesse tempo jejuarão. Então, os 40 dias de jejum e oração são uma oportunidade para você e eu, para todos nós, estarmos com Jesus de uma maneira mais significativa. De uma maneira que talvez, quem sabe, você nunca terá experimentado, porque nunca terá feito isso com esse propósito. Então, você vai estar com Jesus de uma maneira mais significativa. Para quê? Para ouvir o Senhor através da sua palavra. Esse texto diz assim: disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. Você não pode ser discípulo de Jesus se você não permanecer na palavra dele. Permanecer na palavra é crer nessa palavra e permanecer crendo e permanecer ouvindo essa palavra com o propósito de vivê-la. E Jesus disse o que a palavra faria: e conhecerão a verdade. Como? Através da palavra dela. E a verdade os libertará.
Quem nos liberta é a palavra de Deus. É o Espírito de Deus que usa a sua palavra para nos trazer libertação. Mas os judeus reagiram a isso. Eles lhe responderam: somos descendência de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? Talvez você diga: eu não tenho nenhum problema, eu sou crente, fui batizado e eu leio de vez em quando a Bíblia, ou eu oro. Bom, tudo bem. Quem sou eu para dizer se você tem ou não pecado? Porque Jesus disse: como você pode dizer que seremos livres? Jesus respondeu: digo-lhes a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. Existe algum pecadinho que você não consegue deixar de cometer? Você está sempre reincindido, está sempre voltando a esse pecado. Digo-lhes a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. E o crente não pode viver, não pode ser escravo do pecado. Jesus veio para libertar-nos. Ele disse: o escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela para sempre. Portanto, se o filho, e agora é o Filho de Deus, Jesus, os libertar, vocês de fato serão livres. Mas Jesus deixou claro que isso é feito através da sua palavra. E quando jejuamos, nós devemos estar jejuando, lendo a palavra, examinando a palavra e pedindo que Deus fale conosco através da palavra. Que não seja um mero exercício intelectual, que não seja mera religiosidade. Eu tenho que ler a Bíblia, que coisa chata, vou fazer isso mais uma vez. Cumpri a minha obrigação, terminei. Eu e a minha esposa temos experimentado momentos deliciosos com a palavra de Deus. Nós temos um alvo, ler determinados textos diariamente, e sempre a vontade que tem é de não parar. Para estar com Jesus, você precisa então arrepender-se dos seus pecados, sejam eles quais forem. E a leitura da palavra de Deus vai levar você a ver coisas que devem e precisam ser mudadas. Não há como isso acontecer. Eu já li a Bíblia toda, conheço a Bíblia. Eu já li um monte de vezes. Já pedi a conta. Antes eu anotava, já li a Bíblia tantas vezes, hoje eu não anoto mais. Para não ficar, eu já li a Bíblia tantas vezes. Mas cada vez que eu leio, eu descubro que eu não conheço a Bíblia. Jesus veio preparar o caminho para que as pessoas pudessem receber e estar com Jesus. Lucas 3, 1 a 14 diz assim: no 15º ano do reinado de Tibério César, quando Pôncio Pilatos era governador da Judéia, Herodes tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe tetrarca da Itureia, e Traconides e Pisânias tetrarca de Abilene, Anás e Caifás exerciam o sumo sacerdote. Foi nesse ano que veio a palavra do Senhor a João, e aqui é João Batista, filho de Zacarias, no deserto. Ele percorreu toda a região próxima ao Jordão, pregando o batismo de arrependimento para perdão dos pecados, como está escrito no livro das palavras de Isaías, o profeta: voz do que clama no deserto,
preparem o caminho para o Senhor. João veio para preparar o caminho para o Senhor. Se nós queremos mais intimidade com o Senhor, se queremos mais vida com o Senhor, é preciso que nós preparemos o caminho para isso. E o texto continua dizendo, ele diz que ele vinha em cumprimento ao profeta que diz: voz do que clama no deserto, preparem o caminho para o Senhor. E ele diz: façam veredas retas para ele, para o Senhor andar conosco, estar conosco. Temos que andar por caminhos retos, porque é por esse caminho que ele anda. Preparem o caminho para o Senhor, façam veredas retas para ele. Ele diz: todo vale será aterrado, e todas as montanhas e colinas niveladas. O caminho tem que ser reto, tem que ser plano, que é uma figura de uma vida de retidão. Quem está conversando aí, gente, por favor? Gente, quem está conversando aqui, por favor? Preparem o caminho para o Senhor, façam veredas retas para ele. Todo vale será aterrado, e todas as montanhas e colinas niveladas, as estradas tortuosas serão endireitadas, e os caminhos acidentados aplanados. Fala de conserto, fala de endireitamento, fala de fazer as coisas certas, como elas devem ser, como ensinam a palavra de Deus, e não como todo mundo faz. Fulano faz, eu também vou fazer. Ele vai dar conta da vida dele ao Senhor, você vai dar conta da sua vida ao Senhor. Se você quer um relacionamento mais íntimo, se você quer mais do Senhor, se você quer um relacionamento legal com o Senhor, endireite as suas veredas, endireite os seus caminhos, aplane o que está desnivelado, o que está torto endireite. As estradas tortuosas serão endireitadas, e os caminhos acidentados aplanados, e toda a humanidade verá a salvação de Deus. João dizia às multidões que saíam para ser batizadas por ele: raça de víboras, quem lhes deu a ideia de fugir da ira que se aproxima? Deem frutos que mostrem arrependimento, e não comece a dizer a si mesmo: Abraão é nosso pai. Pois eu lhes digo que dessas pedras Deus pode fazer surgir filhos a Abraão. O machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada ao fogo. O que devemos fazer então? Perguntaram as multidões. João respondia: quem tem 2 túnicas, reparta com quem não tem nenhuma, e quem tem comida, faça o mesmo. Alguns publicanos também vieram para serem batizados. Eles perguntaram: mestre, o que devemos fazer? Ele respondeu: não cobrem nada além do que lhes foi estipulado. Então não usem de extorsão, não se deixem corromper, não se deixem subornar, aliás, aqui fala de os publicanos eram cobradores de impostos. Então, para eles não deixarem se corromper e não aceitarem suborno e nem cobrar mais do que deve, para ganhar mais dinheiro, porque eles tinham uma percentagem ou uma porcentagem naquilo que eles cobravam. Então alguns soldados lhe perguntaram: e nós, o que devemos fazer? Ele respondeu: não pratiquem extorsão. Extorsão é você se valer da força bruta, chegar a pessoa no canto: olha, eu quero que você me dê tanto, senão eu não te livro, senão é xilindró.
Aí a pessoa dá o dinheiro para não sofrer a penalidade e salvar todo dia lá na Europa. Aqui no Brasil essas coisas não acontecem. Não pratiquem extorsão, nem acusem ninguém falsamente. Contentem-se com o seu salário. As pessoas vivem protestando, reclamando, se insurgindo, se levantando. O texto diz que nós devemos lançar toda a nossa ansiedade diante do Senhor, porque Ele tem cuidado de nós. E a palavra de Deus diz que não vai faltar nada àquele que coloca sua confiança no Senhor. Agora eu posso pedir, Deus, eu estou preocupado, coloco minha preocupação diante de Ti, preciso disso, preciso daquilo. Você pode pedir à vontade. Então, os 40 dias de jejum e oração são uma oportunidade para você estar com Jesus de uma maneira mais significativa, para ouvir o Senhor através do seu Espírito. Talvez você estranhe esse texto para o título que eu coloquei ali. O texto diz assim: de modo que de agora em diante a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano. Ainda que antes tenhamos considerado a Cristo dessa forma, agora já não o consideramos assim. O que esse texto está dizendo? Que ele está se referindo a algumas pessoas que teriam tido contato com Jesus, conhecido Jesus fisicamente, quem sabe visto ele de longe, ou então de perto, ou naquele tempo, de modo que de agora em diante ninguém mais consideramos do ponto de vista humano, ainda que antes tenhamos considerado Cristo dessa forma, porque nós o vimos, como João diz, nós o tocamos, o apalpamos, agora já não consideramos assim, porque ele não está aqui mais. Então a nossa relação é com o Espírito que representa Jesus, é o Espírito de Deus. E o Espírito convence você do pecado e o leva ao arrependimento, e ele não o acusa. Também vou usar um texto que você vai achar estranho, mas porque ele não fala do Espírito. Mas eu vou mostrar como é que o Espírito de Deus atua. Eu sei que o capítulo 16 diz assim de João: quando ele vier, Jesus disse, ele convencerá o mundo da justiça, do juízo, o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E entra em detalhes que não é o caso. Então o Espírito convence você do pecado e o leva ao arrependimento. Ele não acusa você. Você não tem que ter medo de estar na presença de Deus, ele não vai te acusar de nada. O texto diz assim: ao amanhecer, ele, é uma referência a Jesus, apareceu novamente no templo, onde todo o povo se reuniu ao seu redor, e ele se assentou para ensiná-lo. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram-na ficar em pé diante de todos e disseram a Jesus: mestre, esta mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei, Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor o que diz? Eles estavam usando essa pergunta como armadilha a fim de terem uma base para acusá-lo. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com ele. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e lhes disse: se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar a pedra dela. Ele inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão para não ver o desfecho das coisas, nem envergonhar aquelas pessoas.
Os que o ouviram foram sair, eu diria, de mansinho, né? Um de cada vez, começando com os mais velhos. Jesus ficou só, com a mulher em pé diante dele. Então Jesus pôs-se em pé e perguntou-lhe: mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus: eu também não a condeno. Mas, veja o que vem depois: agora vai e abandone a sua vida de pecado. Eu não a condeno, eu não a acuso. Deixa eu lhe dizer uma coisa: se você buscar o Senhor para ouvir o Senhor, e Ele trouxer alguma convicção de pecado, não vai ser para te acusar, para te arrasar, para te jogar no chão, não. A voz do Espírito é doce, é meiga, é branda. Ele não vem para acusar, Ele vem para te levar ao arrependimento. E quando você se arrepende, você vai ver os braços do Senhor abertos, num abraço como você nunca viu igual. Eu já vi isso na minha vida, há muitos anos atrás. Foi uma experiência surpreendente para mim. Abri o meu coração para Deus, contou uma situação que eu estava pensando que estava certo, e Deus me trouxe: não está certo, não, me mostrou na palavra onde eu estava errando. Eu falei: estou arrasado. Mas o que eu senti em termos de ternura, em termos de amor, em termos de compaixão, não há nada que se iguale. Então, esse tempo inicialmente deve ser um tempo para você deixar Deus se revelar a você. É para ouvir, é para: Deus, o que queres de mim? O que está, tem alguma coisa errada? Não é para caçar chifre na cabeça de cavalo, mas é para deixar o Espírito de Deus falar na palavra de maneira natural. Não tenha pressa, deixe, diga: Deus, eu estou aqui. Se há algo errado na minha vida, fala, mostra. É um tempo para consertar pecados, maus hábitos, omissão, relacionamentos errados. Tem gente que não está com relacionamento conjugal legal, gente que não é nem legalmente casada, e não é porque não pode, é porque não quer. Com relacionamento errado com seu cônjuge, com seus pais, com seus irmãos, com a sua família, com seu futuro cônjuge, namoros assim que não estão de acordo com a palavra de Deus, relacionamentos errados com os amigos, com seus irmãos, gente que não gosta um do outro, gente que não se dá uns com os outros, gente que tem problemas com a igreja. Isso para não falar num relacionamento com o Senhor que muitas vezes é frio, é indiferente. Isso é apenas o início, gente. As coisas têm que começar por aí. Convido você a curvar na sua cabeça. Não vou pedir para ninguém vir aqui na frente, não, mas curve a sua cabeça. Fale com Deus e diga a Ele o seu desejo de saber o que Ele tem a dizer a você. Se Ele já falou, você já sabe. Se não falou, se houver algo que Ele quer mudar, entregue-se nas mãos dele para que Ele mude, para que Ele transforme, para que Ele endireite, para que Ele conserte.